Seja muito bem-vinda, poderosa, a mais um episódio do nosso Pod Rosa Podcast. Esses episódios especiais, onde você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a respeito das nossas podcasters, né? Hoje a gente trouxe a doutora Mariana Teles para falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você vai amar. Nós vamos aqui perguntar tudo para ela sobre o uso dos implantes hormonais. Afinal de contas, né, Maris, me conta pra gente, a procura dos implantes hoje virou uma loucura, assim. Todo mundo quer colocar o tal do chip da beleza. Então explica um pouquinho para quem tá vendo a gente o que é, afinal de contas, esse tal desse chip da beleza. Meninas, os implantes hormonais, eles começaram há muito tempo, desde a década de 70, começaram a fazer implantes hormonais com os materiais que vocês nem conseguem imaginar. Tá entendendo? Foi uma terapia muito testada até chegar na tecnologia que tem hoje. Então, o que é implante? Implante é tudo que você coloca dentro do seu corpo. O silicone é um implante, né? E os implantes hormonais, hoje em dia, eles são os pellets de silicone que podem ter dentro milhões de substâncias do que você está precisando e do que você quer. Do que você precisa e do que o médico pode lhe oferecer. Então, o que são implantes hormonais? Implantes com hormônios. Que tipo de hormônio? Hormônio, desde um método anticoncepcional, um hormônio para melhorar a libido, melhorar a disposição, hormônio para ganho de massa muscular, hormônio para tratamento da menopausa, para mulheres que estão na menopausa, hormônios para ganho de massa, como já falei. Então, existem vários tipos. Depende do que cada pessoa precisa e do que o médico pode prescrever. Mas antes da gente continuar, a gente não pode esquecer de pedir o seu joinha e para você compartilhar esse episódio. Agora, aproveita também você que está aqui no YouTube, corre lá no Instagram, porque a gente também entrega muito conteúdo legal, que eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar. E aí, Jace, qual é a tua curiosidade sobre isso? Mari, eu vou fazer a pergunta que a Fabi estava falando aqui. O que o chip da beleza pode fazer numa pessoa feia? Pois é. A pergunta é, o chip da beleza gente, funciona, gente a feia? A beleza é algo que vem de dentro. Por isso que vem do implante. Do implante. Pode ser o da feiura. Porque o chip da beleza, ele veio numa época, quem começou a divulgar o chip da beleza foi a Hebe Camargo. Vocês sabiam? Gente, foi nessa época. Era linda! Né? A Hebe e umas entrevistadas, né, lá dela, no programa de TV, né? Perguntavam foi uma que começou aí, e começou a ficar com o corpo mais definido e relatando emagrecimento. E aí foi quando, nessa década aí do anos 90, início do ano 2000, como ficou conhecido o chip da beleza. Por que chip da beleza, né? Porque a mulher que usa ele, a missão dele, o ganho de massa e o emagrecimento. Ganhar massa magra e diminuir massa gorda. Mas nem sempre é assim. Porque é um chip que, apesar de ser um implante feminino, ele tem características masculinas. Então, se mal usado, mal empregado numa pessoa que não sabe, que está usando erroneamente, o que pode acontecer? Aumento de peso, queda de cabelo exacerbada, aumento de acne, o aumento muito grande da parte da genitália feminina, do clitóris, com os benefícios, sim, mas com os malefícios. Então, nem sempre o chip da beleza vai embelezar a mulher. Embeleza, sim, mulheres que vão para academia, que malham, que querem um ganho de massa, vai conseguir. Mas tem os efeitos colaterais que são muito grandes. E aí, ele pode ser passado do chip da beleza para o chip da feiura. Então, tem que ter muito cuidado, porque eu sou ginecologista, então as mulheres tratam muito a parte hormonal comigo. Mas, assim, até que certo ponto, eu não sou uma embelezadora de mulheres. Eu falo isso para as minhas pacientes. Toda vez que você vai usar a gestrinona, que é o chip da beleza, você tem indicação, sim. Ela tem indicação até para algumas doenças, como a endometriose. Mas tem que ser muito bem empregado o uso dela. Não pode ser usado errado, porque senão ele passa para o chip da feiura.
Agora, uma coisa muito interessante, né, que eu quero deixar aqui o meu testemunho nesse momento, é que quando eu fui com você, Mari, eu tive uma experiência muito positiva, porque as pessoas sempre olhavam assim os exames e diziam, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu percebi que tu tiveste um olhar diferenciado e que teve algumas recomendações que você fez que melhorou muito a minha disposição matinal, melhorou a qualidade, inclusive, do sono, melhorou assim o ânimo, a energia. E foram coisas assim muito discretas, né? Porque eu não quis, por exemplo, colocar um implante, mas só aquela modulação hormonal. Por mais leve que ela fosse, tipo um gel, uma micrograma muito baixinha matinal, aquilo já fez toda a diferença para mim. Então eu vejo que esse olhar, ele faz uma grande diferença. Por isso que é importante, não é chegar, eu quero isso, aquilo, né? E muitas vezes vem pela mídia, vem por uso de umas... o que a pessoa dá, o que dá certo contigo, Fábio, pode não dar certo comigo. Então, existe todo um olhar, existe, né, não falo só de protocolos, um olhar humano sobre o que aquela pessoa sente, sobre o que ela quer, sobre como anda a rotina dela, sobre... não adianta eu colocar um chip da beleza numa mulher que não pode malhar. Ai, mas tu não pode malhar porque tu não quer malhar. Não, às vezes tem uma rotina de vida de pessoas que é muito difícil acrescentar um treino diário. E até que tá tudo bem. Então a gente tem que entender o olhar de cada mulher personalizar mesmo, sabe? E não é assim, você chega lá e coloca 6 chips da beleza, coloca testosterona e isso vai resolver a tua vida. Não vai resolver. Às vezes até piora. Então, a gente tem que saber, um olhar bem individual sobre o que a mulher quer, o que ela pode, e para ela não ter os efeitos ruins, porque tudo tem um ganho e tem uma perda também, né? É isso que a gente precisa... Quando a gente fala de saúde, né? Nós aqui que somos mulheres da área de saúde, né? A Jaciara é administradora, mas para quem não sabe, a Jaciara trabalha também na área de... Ela é na área de saúde. Ela vende saúde de alguma forma também, né? Então, o que a gente sente muito é essa questão dos modismos, né, Maris? Sim. Então, o que essa fala da Alessandra é muito importante para que a nossa ouvinte, né, ela possa perceber que não é aquilo que está na mídia que vai resolver o teu problema. Então, é um olhar individualizado mesmo que a gente tem que ter com aquela paciente. Eu odeio essa palavra protocolo. Porque a gente é diferente. Quantos milhões de genes a gente tem em tantas combinações, então a gente não é igual um ao outro. Então, Exatamente. A gente não pode falar em protocolo. Então, pode funcionar para mim um oral, como pode funcionar para Jace ou para ler um implante. Então, tudo isso depende do profissional. Então, cuidado, meninas, cuidado quando um profissional que está na frente de vocês, ele fala em um protocolo, em algo que ele vai fazer, que ele faz em série para todo mundo. Não funciona, nós somos indivíduos, né? Somos mulheres, cada uma diferente da outra, com necessidade, como você falou. Às vezes é uma pessoa que não tem condição de fazer uma atividade física, né? Por conta do tempo, pela fase da vida. Nossas fases das nossas vidas, elas são bem diferenciadas uma das outras. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E eu acho muito legal o trabalho que a Mari faz, por isso, porque ela observa isso, ela tem realmente esse olhar integral, né, do ser humano de forma integral. Mas eu vou colocar um chip em ti, né, um chip de gestrinona. E aí, você está fazendo atividade física? Será que porque tudo é, como ela falou, é um custo-benefício, né? Então, vai engrossar a tua voz, vai fazer crescer teu clitóris. Você tá disposta a aguentar isso, né? Então, uma outra coisa que eu queria que tu falasse a respeito do uso da testosterona em mulheres. Porque hoje parece que é a salvação da lavoura, né? Passou, assim, a gente que tá no meio da saúde, a gente percebe que essa história do chip da beleza, a gente brinca, né? Ele já tá passando, mas agora o lance é testosterona. Todo mundo quer usar testosterona para melhorar a libido, todo mundo quer um gelzinho, massa muscular, todo mundo quer um gelzinho para ter mais disposição. E aí, o que falar sobre isso? A testosterona, ela é um hormônio masculino que a mulher produz pelo ovário.
Tá entendendo? Então, assim, testosterona é um hormônio só do homem. Não, a mulher tem a testosterona, ela tá presente em vários tecidos da gente, vários sintomas que as mulheres sentem podem estar associados a ela, principalmente mulheres após de 40 anos. Então, pode falar Tá. os sintomas, que é para todo mundo Tá. saber e dizer, doutora, eu tô sentindo isso ou eu não tô. Qual é o principal sintoma de uma testosterona baixa? Principalmente mulheres acima de 40 anos, né? Que é quando ocorre a falência hormonal de uma menopausa normal, né? Acima de 40. É a diminuição da libido, aquela vontade de não ter, apesar de amar, de Viver pensar, bem, de né? viver bem, não ter aquela libido, aquela vontade de não ter um prazer sexual. Associada a tem o prazer, mas tem uma diminuição da lubrificação, então a lubrificação não é o suficiente. E não é só isso que acontece com essa mulher com a testosterona começa a cair, mas depois eu vou falar sobre outra coisa. Vem também junto a indisposição, um cansaço extremo ao acordar, aquela vontade de não fazer nada, também não é só sobre a testosterona. Eu tô assim, eu vou usar testosterona e vai resolver. Não. Mas é um conjunto de situações em que a mulher vai começando a sentir mais uma certa flacidez, os músculos. Eu nunca malhei tanto, meus músculos eram bons, eles estão mais fracos. Aquela dor cansada nas pernas. E a testosterona, ela é importante de acordo com todo um critério rigoroso de uso, né? Porque não é para você não vai chegar numa farmácia e vai pedir testosterona para aplicar em você. De acordo com o que você precisa, da quantidade que você precisa, ela é útil, sim. Ela é importante. A terapia hormonal, ela faz parte, hoje em dia, de uma mulher moderna. Principalmente porque hoje em dia as mulheres vivem mais tempo, muito mais tempo, estão muito mais no meio de trabalho, na rotina de vida. Então, uma mulher de 50 anos, nos anos 90, não é a mulher de 50 anos hoje em dia. É o que eu falo, sabe? Tu lembra aquela música? Não me interessa se ela é coroa, panela velha, sabe? Vocês já perceberam que aquela música, porque a gente só conhece essa parte, mas depois quando ele começa a cantar, ele fala que essa mulher, por mais que ela já tenha mais de 30 anos, que ela seja coroa. Então, quer dizer, naquela época a mulher era coroa com 30 anos. Exatamente. E hoje a gente vê que os 50 são os 30 de antigamente. 30 de antigamente, acho que 20 anos aí que deu uma pulada. Com certeza. Mari, e assim, o risco da testosterona sem todo esse critério que você está falando? Quais são os riscos para quem está assistindo agora o podcast de uso indiscriminado de testosterona? Sim. E não só de testosterona, Sim, né? dos outros hormônios, né? Qual o risco do uso indiscriminado dos hormônios? Os hormônios, pro hormônio pro teu corpo, ele passa pelo fígado. Então, a primeira coisa é você ter um problema no seu fígado. Um órgão vital pra gente, né? Tem um problema no fígado, aí eu uso erroneamente, tem um problema no fígado. Muitas dessas drogas também, à base de hormônio, elas tem a excreção renal delas. Então, a gente já viu pessoas que usam indiscriminadamente, tem problema renal, até perdem o rim por conta da testo. Ou de outros hormônios. Então, eu tô falando assim no universo feminino porque eu sou ginecologista, né? A mulher, além eu tenho pacientes que já usam, que vieram não é nem de outros médicos, tá? Outros profissionais que prescreveram, assim, ou então que usaram numa academia, que perderam uma voz, que a voz ficou aquela voz mesmo bem, aquela voz que te fala, que é a voz grave, né? Masculinizada, né? Não pode falar, a gente não pode falar algumas coisas, a gente pode falar, mas com aquela voz muito masculinizada. Grave, né? Grave. E aí, o que acontece? Que nem fono resolveu o problema da voz dela. Pacientes, por exemplo, que usaram muito, beleza. Depois que pararam, aí o músculo murcha, porque tudo murcha, mas o clitóris nunca mais voltou ao normal. Na minha Tá vivência, entendendo? eu já Entendi, recebi Mari. muitos pacientes que ficaram literalmente psicóticos, né? Traduzindo, doido, louco, fora da casinha, maluco mesmo. Mulheres e homens. Então, Pelo excesso eu de já testosterona. recebi, já recebi, não só de testo, mas Oxandrolona, oxandrolona. e aquelas outras injetáveis que tem vários derivados, Só né? que quando eles chegam, eles nunca assumem que estão usando, né? Aí você, tudo bem, tá no babado, precisa aqui, tá assumir. confusão, não precisa, que a gente já sabe. É. Aí você começa a ver a história, eu tava me preparando para o campeonato, entendeu? Então tu já começa a suspeitar. E eu tenho histórico de vários atletas, assim, que estavam se preparando e perderam totalmente o foco e o campeonato completo
por estar fazendo abuso, né, de esteroides. E depois eles entram em depressão, né? Porque Sim. e principalmente quando você usa, assim, uma dose forte, é maravilhoso, assim, a sensação. Mas depois a queda é muito brusca. Tão alta brusca, quanto né? foi a subida. Cara, a queda, por isso Não que... tem um ditado, quanto mais alto... Pior a queda. Quanto mais alta a subida, pior a queda. Por né? isso que os implantes que eu trabalho, assim, que eu falo, que é os implantes que eu coloco, as orientações via oral, via transdérmica, elas passam por aumentos gradativos, muitos assim, porque não tem uma... Alessandra, pra ti é X, pra ti é 2X, pra ti é 3X. Não é. Muitas vezes, assim, como são off-labels, né? São tratamentos que a medicina ainda medicina baseada em evidências, ainda tem essa questão aí, que é uma briga entre até sociedades médicas, né? Sobre o uso e não uso. Então, você tem que realmente entender o que a pessoa precisa e algumas vezes a paciente pode ter talvez um excesso, então voltar às vezes, ai, doutora, você colocou 4 implantes de testosterona em mim e não funcionou para nada. Aí é aquela situação. Mas não funciona para quê? Ai, minha libido não melhorou. Mas aí você vai avaliar vários contextos, principalmente são problemas no relacionamento, uma mulher com autoestima muito baixa. Então, não é o contexto... o hormônio não é a salvação. Terapia hormonal é vida, que a gente fala, assim, que eu falo muito, assim, que eu acho importante terapia hormonal, mas ela não é tudo. Não adianta você... Tem um conjunto de fatores. Como é que você vai ter limite com um homem grosso, mal educado, que já começa a patada no café da manhã? A gente precisa falar. Sim. Nós precisamos falar que o sexo começa no café da manhã. Sim. E quando o café da manhã já é sobre tumulto, briga, confusão, quando você chega na hora do almoço, tá cheio de conflito, não tem uma mensagem ao longo do dia dizendo: Não oi, tem amor. testosterona que resolva. Não tem hormônio que resolva um casal que não tem conexão. Não tem hormônio que resolva. Ale, tu sabia? E a gente precisa dizer isso, porque as pessoas têm muito assim, uma imagem sexualizada, aquele sex appeal, entendeu? Isso não é muito real. Isso não é conexão. Sexo começa Exatamente. no bom dia. Aí saia da gineco e vá para a psiquiatra. Por aí, não. Eu vou te falar uma coisa. Eu fiz uma pós-graduação em desejo sexual hipoativo. E na minha pós, assim, é unanimidade, todos os médicos, eu tô falando em referências bibliográficas científicas mesmo, de publicações. A mulher, o desejo sexual dela é ativo, é responsivo, o desejo sexual, pra você entender, assim, do toque já maravilhoso, é nos 2 primeiros anos de relacionamento. Depois, esse desejo se torna responsivo. Do bom dia, do café da manhã, do carinho, do casal em si, do respeito. E eu não tô falando isso, tô inventando aqui. Isso é baseado mesmo em evidência. Então, olha como são as coisas. Então, como é tratado o desejo feminino e o masculino. E, geralmente, não adianta se vai só a mulher lá para querer uma testosterona para melhorar tudinho. Se não tem um bom relacionamento em casa, ou então também eu acho muito legal quando o marido vai junto e fala sobre o que está acontecendo e a gente vai tentando ajudar. E os implantes hormonais, a terapia hormonal é para isso. É para a pessoa se sentir bem. A gente tem... É impressionante, assim. É um equilíbrio entre ele dar certo e poder dar uma merda. Tá entendendo? Pode dar tudo errado. Eu falo, olha, pode ser que para ti... tu use qualquer besteirinha e teu cabelo amanhã caia em litros. E aí a culpa é de quem? É do médico que prescreveu. Então a gente tem que ter muito tato na orientação e escolher as pacientes certas para usar. Mari, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a terapia hormonal, ela é mais cara. Nem todo mundo tem acesso a isso. E me chama a atenção que algumas terapias, elas custam muito alto. Né? 5, 10 mil reais, eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso. Como é? Quer dizer, o público que não tem condição de investir não consegue ter acesso a essas terapias com tanta facilidade? Olha, a terapia, vou falar assim uma coisa mais simples. A terapia da menopausa, aquela mulher que está na menopausa precisa fazer reposição do hormônio da menopausa, do estrogênio, de uma tibolona. Que é oral, né? É oral. O SUS dá.
Do SUS-DA, o tratamento hormonal, e você consegue comprar em torno de 40 a 100 reais um tratamento via oral, né? A terapia transdérmica já é um pouco mais cara, porque a transdérmica ela é feita, você manda fazendo uma forma de manipulação, de acordo com o que você precisa. Se torna um pouco mais caro, você não pode tá repetindo receita, você está sempre levando uma receita nova. São medicamentos que têm um curto prazo, são 3 meses, né? Cada 3 meses o que está ali dentro do potinho não funciona mais, se torna mais caro. A terapia de implante, ela é mais cara, até o valor do que é embutido para inserção que o profissional coloca. Uhum. E os próprios pellets, que a gente fala que são os implantes absorvíveis e não absorvíveis, eles são de alto custo. Então, ainda é uma terapia que é um tratamento mais caro. Mas lá no consultório, o que eu vejo? Tem paciente que não sai do oral porque não quer gastar com hormônio, e tem pessoas que têm um poder aquisitivo menor que essa que toma o hormônio oral e fazem de tudo para usar um implante hormonal. Então, é muito Mas também tem que diluir o custo, né? custo. Porque, por exemplo, a pessoa vai pagar uma vez, mas o hormônio vai durar vai ter uma validade de meses. Quantos meses? Então, se a pessoa pegar, vamos supor, 6 meses, 1 ano? 6 meses os absorvíveis e os inabsorvíveis 1 ano. Tá, se a pessoa pegar um custo, vamos supor, de 6 meses, ela pegar o valor que ela investir e dividir por 6, muitas vezes aquilo vai valer a pena, porque ela vai ter o custo-benefício dela não ter todo dia que tá lembrando, porque, gente, tomar remédio não é fácil. Tem dia que você lembra, tem dia que você não lembra. Então, o injetável, ele é uma garantia de que a medicação está sendo entregue. Eu acho que isso realmente. Assim, da terapia hormonal injetável, Implante. né, do implante, né, que no caso não é injeção, do implante é que você coloca e daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você vai de novo. E você adere mais ao tratamento, aquilo. você adere ao tratamento, porque muito. a mulher que usa implante, ela tá naquela constância dos benefícios. Ela não precisa lembrar que é a melhor coisa do mundo, às vezes porque ninguém usa só o implante, né? Toma só o hormônio, tem que tomar vitaminas e remédio de tireoide, às vezes remédio de pressão, de diabetes, tem muita coisa, né? Então, ter um remédio a menos, a gente às vezes, bora fazer uma soma, a gente fica, quando tem aquele tempo, né? Aquelas pacientes que ainda questionam muito sobre valores, aí quanto que é o teu gel? Aí quanto gás de gel ela faz? Ela faz bem aqui, texto, aí ela faz aqui estradiol e aqui ela faz progesterona. Ela compra 3 potinhos todo mês, não a cada 2, 3 meses, e ela tem um gasto mais ou menos de 300 reais por mês. Aí a gente faz no cálculo. Se ela usasse esses mesmos implantes, se ela usasse os mesmos remédios via implante, ela ia ter talvez o mesmo gasto, um gasto até menor. E ela não precisava estar sempre no formato de manipulação, ou então esquecendo. Então é muito isso, aí é muito pessoal. A gente tem que ver o que tem funciona, que personalizar. né? Porque, por exemplo, eu já tive de usar, né, o gel. Pra mim não funciona usar o gel, sabe? Não tenho essa disciplina de passar. Já eu tenho a disciplina de tomar o comprimido, entendeu? Vai no meio de um monte de vitamina, né? Não, encaixa ali na minha rotina, sabe? Então eu tenho assim, acorda, eu tomo aqueles que é do jejum, aí passo o meu café, tomo umas vitaminas, e aí já tem o horáriozinho lá de tomar o hormônio à noite, então pra mim funciona, entendeu? Pra mim, uma coisa que funcionou muito quando a Mari me passou O tal da tireoide. O da tireoide foi tipo assim, já fica... Eu tenho as vitaminas que eu tomo antes de dormir. Então eu sei que vocês vão perguntar. Eu tomo todos os dias antes de dormir. Probiótico, magnésio, se for para o cérebro de preferência, letreonato. E um polivitamínico, na verdade, é um blend que eu faço também para ajudar na estetose hepática, que ninguém é de ferro. Então... Nem o fígado. Então eu já... Ninguém é de ferro, o fígado. E o fígado é de gordura. Eu tirei, inclusive assim, já tem, né, a cartelinha lá do lado. Por quê? E já tem o copo d'água com canudo, que é tudo para facilitar. Quando acorda, passa a mão, pega o comprimido e toma. Então, mesmo que eu ainda vá meditar, orar e tudo, até eu ir para a cozinha, tomar meu café e fazer as vitaminas da manhã, pronto, já deu ali meia hora. Então, você precisa facilitar a sua vida. O que funciona para você? Para mim, super funcionou. Então, cada um tem que descobrir sua metodologia. Metodologia, é isso aí. E aí, quem não tem essa disciplina, aí vai
pro implante mesmo, porque eu já usei o implante de... Diz aí. Diz aí Que tu qual colocou usou. em mim. O Ela teu que colocou implante, em mim. a Fábio já usou o implante, mas seu implante era um implante hormonal, anticoncepcional, que é o Implanon. O Implanon é diferente. O Implanon, ele é um método anticoncepcional, não é um 3 implante de anos. tratamento de reposição hormonal para testosterona. O Implanon é outra coisa. O Implanon é aquele que pode ser usado desde a adolescência, colocado aqui na face interna do braço, como método anticoncepcional para não engravidar. Que faz também tratamento de endometriose, adenomiose, quem tem muito Que era o sangramento meu de caso mioma. também, porque eu também cólica, tenho TPM, uma cólica eu tenho uma TPM. pergunta. Eu sei que tá acabando o tempo, mas eu Ah, tenho é que tão fazer bom, né, essa falar sobre hormônio. pergunta. Gente, é o seguinte, eu recebo muita paciente que tem muita dismenorreia, que traduzindo por popular, cólica. Gente, cólica menstrual é um negócio incapacitante. incapacitante. O que que os hormônios fazem por essas mulheres que têm muita cólica, Mari? Primeiro, a gente tem que saber a causa da cólica. E assim, eu vou te falar, de 10 pacientes que eu pesquiso endometriose, 9 tem. Ah, endometriose, eu não vou mais engravidar, vou ter que operar. Já tá grave? Não. Meninas jovens com cólicas intensas que fazendo uma boa ultrassom, que se vocês quiserem um dia, a Suzy vai vir aqui com a gente para falar sobre endometriose, que é um tema muito importante, tá muito, não é um tema de moda, tá? É um tema real de muitas mulheres. E aí, essas mulheres fazem a ultrassom, né? Que é uma ultrassom mais elaborada, e veem lá, e tem um foco de endometriose. Então, cólica intensa, fluxo intenso, de 10 pacientes que eu pesquisa endometriose, 9 tem. Então, descobrindo a causa, a gente faz o tratamento. O tratamento para cólica intensa e fluxo pode ser desde uma pílula, as pílulas são maravilhosas, a pílula é salvação, sabe? Assim, o pessoal, eu quero começar a usar uma coisa, eu quero usar Implanon. Não, começa com uma pílula, a pílula é ótima. Um adesivo, né, o vaginal, tem outros métodos. Mas o Implanon, ele é um método muito bom para meninas jovens, porque o que é bom do Implanon? São 3 anos. Praticidade e não precisa lembrar todo dia e tem a sua boa ação. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. 3 anos? Você aplica uma vez e são 3 anos de 3 anticoncepção. anos de anticoncepção. Gente, pelo amor de Deus, se for colocar Gente, no isso se papel paga. o custo... É maravilhoso. Isso se paga. Se passa. diluir em 3 anos. Faz a conta de quanto custa o menino. Não, com certeza. Não, é muito tranquilo. Então, essas mulheres que sangram muito, desde uma menina jovem, tua filha, tuas sobrinhas, primas... Eu sempre Deem menstruei valor. 10 dias. Deem valor, porque pode ser que ela tenha uma endometriose, e a endometriose, ela pode gerar muitos problemas futuros. Então, sangrar muito, ter muita cólica, na verdade, sangrar normal e ter cólica normal não é normal. Tá entendendo? Porque, às vezes, muitas mulheres sentem e se acostumam tanto com a dor mensal que quando vão lá comigo, eu falo, como é que tu vive assim? Ai, mas eu tô acostumada. Não é, tá entendendo? E aí, entra os hormônios, que os hormônios... A gente falando sobre hormônio aqui, mas hormônio não é só menopausa. Hormônio é tratamento da tireoide, é hormônio, tá? Tratar o cortisol é tratar hormônio. A vitamina D é um hormônio, tá entendendo? Tratar a menina desde novinha, que tem muita TPM, cólica, que tem muita fluxo intenso, é tratar hormonalmente. Então, assim, o desequilíbrio hormonal na vida de uma mulher, desde a puberdade ali, quando começa a menstruar, desequilíbrio hormonal, que dá ovário policístico, que dá milhões de coisas, ele tem que ser visto como uma situação especial e tem que ser melhor. Tem que ser feito um tratamento, uma orientação, até sobre nutrição, Fábio, sobre prática de exercícios físicos. É um englobamento, assim, enorme, o tratamento das disfunções hormonais. Mas existe tratamento. É isso que é importante. Não negligenciar um sintoma e conviver com ele a vida inteira, entendeu? É isso aí, muito legal, né? Porque a gente vê a amplitude assim, como influencia o humor. Os hormônios, assim, desregulados, eles causam muita separação.
eles causam muitas situações difíceis com crianças que sofrem emocionalmente, com mães instáveis, né? Então, a gente está aqui nesse mês das mães, é muito importante a gente trazer esse conteúdo. Como uma mãe louca faz mal para os filhos. É. E como sempre é a criança, é o adolescente que é levado como se fosse aquela criança que está dando problema. E você tem que olhar para a matriz. E a mãe tá na TPM. Porque a matriz está comprometida, compromete toda a prole. Então, olhe para a matriz, que muitas vezes é onde você vai encontrar a raiz do problema. E outra coisa, não é só também sobre hormônios, sabe? Muitas mulheres chegam lá comigo, que a gente faz aquele que eu falo, check-up, né? Que é, pede os exames de hormônio, em alguns casos, não para todo mundo, mas as deficiências vitamínicas, a maioria das pacientes, 10, 8 tem ferritina baixa. Vitamina D. Vitamina D B12, baixíssima, vitamina D abaixo de 10. B12, A B12 abaixo de 400, assim, 300, pior ainda. É impressionante como a pessoa fica mal, como a pessoa tem fadiga, aquele cansaço muscular, como ela tem alterações de memória, como é importante tudo isso aí. Tudo tá ligado na parte cognitiva. É uma monte de coisa. Não E tem, isso, é importantíssimo o tratamento. E é por isso que você não pode perder o próximo episódio, que nós vamos falar de nutrição 40 mais com a doutora Fabiana Cortez. Vai ser, mano. Gente, Esse mês tá maravilhoso, maio, hein? Meu Deus do céu. Dá pena de encerrar o episódio, porque eu tô com um monte de perguntas aqui pra fazer pra Mas a gente Mariana. vai. Ó, vamos fazer o seguinte, deixa a sua pergunta, porque no próximo mês a gente vai estar trazendo de novo aqui essa oportunidade de você conversar diretamente com as Pod-Rosas. Porque muitas vezes você tá com dúvidas em relação à saúde mental, em relação à gestão, à questão empresarial, à saúde da mulher e à nutrição. Então não perde essa oportunidade, deixa seu joinha e as perguntinhas. E agora nós vamos encerrar, menina. Obrigada, gente. Espero que tenham gostado. Vocês têm o nosso Instagram aí, né? Nossas ouvintes maravilhosas. Pode mandar uma mensagem aí no direct, se precisar de alguma coisa. A gente tá sempre à disposição, né? Fala aí teu Instagram pra passar de orientar. aqui embaixo. Meu Instagram, @doutora Mariana Teles, tá? Precisando aí, no meu Instagram, é só clicar lá que já vai direto pro consultório, direto pro link para falar com a minha secretária. É um prazer sempre, assim, já tenho 18 anos de gineco-obstetrícia, 20 anos de formada. Então, já criei um leque aí de pacientes, clientes, né, maravilhosos que estão comigo há muito tempo. Já tô com adolescente que eu fiz o parto. Cara, é muito legal, tá entendendo? Assim, que estão acompanhando comigo. Mães que eu já fiz, tipo assim, já fiz 3 partos delas. E cuidando desde da senhora da osteoporose na senhora mais velha, passando pelas mulheres da menopausa, indo para as mulheres na vida sexual ativa que estão tentando engravidar, a gente faz todo esse protocolo de fertilidade, indo para as meninas mais jovens, tem muitas pacientes adolescentes que às vezes têm assim um desamparo de um ginecologista, porque não querem ir na gineco da mãe, que é uma gineco que elas falam assim, que é gineco velha, ninguém é velho, né? Mas assim, eu queria uma que falasse assim mais minha língua, e elas se identificam muito comigo. Elas, doutora, é muito legal isso, aquilo, tipo, eu falei, mano. Gente, muito obrigada, viu, por vocês terem acompanhado até aqui. Obrigada, Mari, por trazer tanto conhecimento pra gente. Beijão, Beijo, gente. Tchau, tchau.